Valeu. Salve, 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 Regina Aroeira, tudo bem? Público em geral, beijo para todos. Boa tarde, meninas e meninos. Miguel e Aroeira, friozinho, hein, aqui na nossa cidade. Eu estou com friozinho, mas estou só de camiseta. Mas eu estava me lembrando aqui, lembra do tempo que a gente era estudante, que a gente saía para a rua gritando abaixo o imperialismo? Está muito parecido o momento que a gente está vivendo. Eu estou com vontade de sair para a rua e gritar. Ninguém vai me ouvir, mas eu vou gritar abaixo o imperialismo. Pois é, né? Mas muita gente está gritando isso. Pois é, porque tá um pouco demais, entendeu? Muita gente fora do Brasil também, até na Europa. Muita gente está gritando isso. Eu ouvi hoje dizer que os europeus estão aceitando todas as imposições do Trump para o acordo comercial, com medo de perder o acordo comercial, mas também vai esperar o quê dos governos da Europa, né? É isso mas, mesmo. Olha, o imperialismo norte-americano nunca foi tão escancarado, tão explícito. E agora, hoje eu ouvi todas as justificativas do governo Trump para impor essa taxa de 25%, entre elas que o Brasil não está fazendo nada pelo desmatamento. E, no entanto, também ouvi hoje que a gente... Não dá. O freio ao desmatamento no Brasil nunca foi tão forte desde 1988, quer dizer, nunca houve tão pouco desmatamento. Então, já houve momento... uma coisa louca que eles vão Mas já houve momento em que o imperialismo foi absolutamente descarado, tanto quanto agora. Na virada do século XIX para o XX, ninguém escondia suas pretensões. A Europa não escondia suas pretensões, os Estados Unidos não escondiam, ninguém escondia. A guerra contra o México, por exemplo, claramente uma guerra imperialista. Então, o que houve, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, todo mundo resolveu fazer um lifting, é isso que chama quando você faz aquela geral, uma harmonização facial. Harmonização. Uma humanização facial, vamos usar a palavra humanização facial, para parecer que somos todos civilizados, e começando com Thatcher e Reagan, que era a desregulamentação das regras contra o excesso de capitalismo, dali para cá, as coisas foram desvendando. A dança dos 7 véus, Regina e Miguel. Sabe? A cada volta um véu é retirado e você enxerga uma parte. Aí, o surgimento da rede social e das câmeras dos celulares tiraram os véus todos. Ninguém esconde mais porcaria nenhuma. Ninguém esconde mais nada. Hoje eu vi uma declaração da Sheinbaum, do México, da presidente do México, que ela estava muito irritada, falando da interferência norte-americana, e dizendo o seguinte: o México não é uma pinhata do imperialismo. Adorei essa expressão. É bom e ruim ao mesmo tempo. Não é uma pinhata do imperialismo. O Brasil devia se alinhar bem com o México, né? Eu acho que o México... Aliás, vocês viram como ela ficou, e por que ela ficou brava, né? Houve um acidente rodoviário com 2 agentes americanos que estavam fazendo aquilo que eles fazem nos filmes, dando tiro em gente no interior do México. Gente, Hollywood, desde que o Reagan chegou lá, a gente devia ter entendido que Hollywood tinha sentado na Casa Branca e nunca mais sairia dali. E não saiu mais. Então, vamos ver. E agora... Falando pelo lado bom, eu acho que isso é ruim porque uma taxação é sempre uma coisa ruim para o país, mas eleitoralmente é bom para o Lula, porque pode começar novamente aquela campanha da interferência, da hegemonia. Olha, você lembra da primeira taxação? Nós não fomos muito afetados, não, e era bem maior, na verdade. O Brasil, na verdade... cada vez que acontece um negócio desse, a gente estreita um pouco mais os laços da gente com o BRICS, com a Europa,
A gente arranja mercados novos, a gente faz negócios novos. A taxação até agora se revelou uma estupidez por parte dos Estados Unidos. Juízes já cancelaram a outra taxação. Não sei o que eles vão fazer com essa. Tanto é que estou vendo aqui que o Flávio Bolsonaro está mandando uma carta para o Rubio dizendo que ele é contra as taxações. Correndo. Rápido. Alguém me escreva uma carta. Hoje tem um artigo do Jamil Chad, que o título é assim: alguém se esqueceu de avisar ao Trump que não era dia de postar foto ao lado de Flávio. Exatamente. Porque justamente o Flávio, eles estão atacando o Pix e tudo isso, e está pegando muito mal para o Flávio. Né? Não, ele está fazendo campanha para o Lula sem o Lula gastar um tostão, entendeu? Está ótimo, inclusive com foto. Muito bom. Então, assim, essa parte me preocupa menos. O que me interessa, o que me assusta um pouco, é ver que tudo isso é parte de um processo de deterioração do governo americano que vai culminar nas eleições, onde ele vai ser derrotado, e daí a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, na verdade, gente, aqui para nós não é ruim. Miguel falou, Regina falou, para nós não é ruim. Não é ruim, inclusive, eu não estou falando do ponto de vista eleitoral, não. Estou falando assim, primeiro, desnudar esses caras. Primeiro, como disse o colunista lá, esqueci o nome dele. Jamil. Como disse o Jamil, assim, não era o dia de postar a foto para o Flávio, não do ponto de vista da campanha do Flávio, mas também por causa desse aspecto econômico. Cada vez que os americanos fazem uma bobagem dessa taxação, ou combatem um negócio feito Pix, os laços se estreitam e a ideia de Pix provavelmente vai começar a ser adotada pelos BRICS mais cedo ou mais tarde, como parte do seu comércio normal. Porque até pela oposição ideológica, não é só pela absurda eficiência do Pix, mas também pelo significado de oposição ideológica, do tipo construtiva, do tipo unificadora, do tipo que é globalizante no melhor sentido em relação a esses malucos que estão sentados na Casa Branca lá. E você mexer no Pix aqui no Brasil, onde o Pix é uma coisa generalizada, aqui é perder a eleição. É que nem celular, todo mundo tem um Pix, todo mundo tem um celular. Aliás, não sei por que o governo não gritou logo a favor do Pix com alto e bom som para apontar que o Pix é nosso. Você vai na rua e você tem um vendedor de chiclete, qualquer coisa, e você diz, ninguém mais usa dinheiro, e você diz, olha, eu estou sem dinheiro, não pode fazer um Pix. Claro, estacionador, flanelinha, tudo. O cara que vende pilha aqui na esquina. Gente em situação de rua já perguntou se eu podia fazer um Pix, ou seja, você consegue incluir até o mais excluído dos excluídos. Exatamente. Você falou uma coisa agora, Loeira, importante. O Pix, além de ser uma facilidade para todo mundo, ele é inclusivo. Tem gente, essas pessoas em situação de rua, por exemplo, não tem nem coragem de entrar num banco. Né? Uma vez eu tinha uma diarista que ela dizia, eu tenho vergonha de entrar em banco, porque as pessoas se sentem assim, oprimidas. E o Pix veio incluir todo mundo. É impressionante isso. Uma coisa que... E isso vai ser um tiro no pé mesmo. Eu acho que tem outro aspecto do Pix, para o crescimento dele, que ele é uma ferramenta ideológica também. Ele é uma coisa a ser adotada pelo BRICS. Por que os Estados Unidos preferem o cartão de crédito ao Pix? Não, o cartão de crédito é de um dono. É de um dono. É de um banco. É de um banco. Então, o cartão de crédito tem um dono. Não é de ninguém, é de todo mundo. O Pix é como a música da Marisa Monte, né? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Todo mundo me quer bem, é isso aí. Todo mundo me quer bem, exatamente. Mas eu acho que vai ser, então, por um lado... eu até fiz uma charge sobre mais esse tiro no pé dos Bolsonaro, só que agora é um tiro no casco, né? Depois do Dark Horse, é um tiro no casco. Basicamente. O Dark Horse a gente não pode, viu, Aroeira? A gente não pode deixar esquecer o Dark Horse. Também acho que não. Tem coisa que a gente não pode deixar esquecer e insistir. Isso lembrando. O Dark Horse é uma espécie de arquivo Epstein
da família Bolsonaro, só que vinculado basicamente a dinheiro. Eles fazem qualquer coisa para a gente esquecer disso. Não vai ser possível. A grande mídia não está mais ligando ao Flávio, está ligando ao Cláudio Castro, está ligando aos outros infelizes, entendeu? Agora, mas é bom ligar esses caras, e é bom ligar o Mário Frias também, e é bom Mário investigar Frias ainda, essa produtora. Ali tem olha, vou dizer, ali tem um bueiro. Ali tem um ralo. Se você puxar um cabelo desse ralo, você não sabe o que vem daí. Deixaram o Flávio de lado e estão mexendo nas outras ramificações, entendeu? Agora, mas a parte boa é que as ramificações conduzem de volta ao Flávio. De volta ao Flávio, exatamente. E o Flávio sair correndo para mandar a carta para o Marco Rubio é muito interessante. É muito interessante. Ele disse, não era isso, não era bem isso. Calma. Por favor, não. Muita ajuda que não atrapalha. Para. Olha só, ele dizendo aqui, olha, o Goetz, aquela do Redentor batendo na Estátua da Liberdade arrasou. Acho que eu gostei muito. Só eu lembro a todos que a Liberdade é migrante. A Estátua da Liberdade é uma migrante, veio da França para morar nos Estados Unidos. Mas hoje significa os Estados Unidos, né? Significa os Estados Unidos. Acabou significando, mas eu acho que a águia também merece, por exemplo. A águia passar voando ali perto do Cristo, o Cristo agarra. Não, se bem que as águias não merecem isso. As águias pode significar todo mundo, o terceiro mundo, que a gente chamava de terceiro mundo. Vocês viram o telefonema suposto do Trump para o Netanyahu, onde ele diz, e ele depois poderia usar essa frase para ele mesmo, ele diz para o Netanyahu que todo mundo odeia o Netanyahu, e ele só não está preso ainda por causa do Trump. O Trump pode olhar para o espelho e falar a mesma coisa. Todo mundo odeia você, Trump, e você só não está preso por causa de você mesmo. Até agora, basicamente. Agora, gente, todo mundo odeia os Estados Unidos e todo mundo odeia o Netanyahu. Olha bem o que eles conseguiram nesses últimos 5 anos. É impressionante mesmo. Agora, eu acho que a coisa nos Estados Unidos está implodindo por dentro. Eu soube ontem, conversando com um amigo que é professor e mora nos Estados Unidos, e ele estava contando sobre o 60 Minutes, que é aquele programa americano, acho que é o programa de televisão mais importante, e como ele estava sendo, a pessoa que era o diretor foi demitido, puseram uma mulher que começou a desestruturar o canal, e aí ela colocou uma pessoa que não entendia nada daquilo, mas foi uma nomeação ideológica, e essa pessoa, que eu esqueço o nome agora, teve uma reunião com as grandes figuras do 60 Minutes, os grandes jornalistas, e eles deram um esporro nesse cara, dizendo, olha, vocês estão destruindo esse programa, ou seja, e isso foi noticiado do New York Times. Então, a mídia, que já estava se mexendo um pouco, agora, como ela está sendo desconstruída, destruída por dentro, ela está começando a se rebelar fortemente, e eles têm ainda muito poder. Então, vamos ver como é que isso... E mais até, assim, o New York Times deu uma matéria que o Trump xingou, e claro, e tudo mais, mas foi decisão de um juiz federal, a retirada do nome do Trump, do Kennedy Center. Aquilo foi fantástico. E o Kennedy, foi uma matéria. Mais ainda, um outro juiz federal mandou 3 perguntas para a defesa do Trump em relação àquele episódio do imposto de renda, onde ele processa o imposto, ele mesmo processa ele mesmo e faz um acordo com ele mesmo no valor de 1,7 bilhões de dólares. Então, isso também, 36 juízes assinaram a petição para esse juiz com essas perguntas, e o juiz repassou. O caso foi praticamente reaberto. E ele vai ter que responder por isso. E eu tenho acompanhado alguns comentaristas que dizem assim, quando o ditador começa a ter suas estátuas arrancadas ou seus nomes retirados dos pavilhões, feito no caso desse que ele colocou, a gente já viu isso e sabe que isso é uma queda imparável. Imparável. Então, olha o Júlio César falando. Vamos ver. O PIX também é soberania. Com o PIX, as movimentações bancárias dos brasileiros ficam com o Banco Central, ao contrário dos cartões de crédito dos Estados Unidos. O PIX também é soberania. Claro, era o que a gente falou aqui, exatamente. O PIX tem dono, é um banco. O PIX não, pertence o PIX pertence a uma população e o cartão pertence a uma pessoa. É uma pessoa, exatamente. Ou um banco, É diferente. E eu não vejo...
Hoje, os bancos, só um parênteses aqui, os bancos e os bilionários tiraram as suas empresas do caminho das suas caras. Hoje a gente sabe que é tudo de algumas pessoas. E acho importante a gente lembrar disso. É tudo de algumas pessoas. Muito poucas. Antes do Pix, as pessoas mais pobres usavam cartão de débito para receber salário e pagar, tirar o dinheiro da conta. Era antes do Pix. O cartão era usado praticamente como um Pix, só que era um cartão de crédito, que pagava cartão de débito, que pagava uma taxa a um dono. Pagava uma taxa a um dono. Hoje o Pix, você não paga taxa nenhuma, você usa o Pix. Não precisa nem do cartão físico, você tem um número, você usa um número, que pode ser o seu CPF, inclusive, que normalmente é o CPF. E pronto, acabou. Você recebe dinheiro e pronto. Mas mais até do que CPF, qualquer chave é de uma praticidade. Ele é tudo que você precisa numa transação financeira. Muito, Inclusive, você precisa ter uma conta no banco, né? Você precisa ter uma conta para poder sacar o dinheiro. Mas os bancos hoje aceitam, a maior parte dos bancos, isso é uma parte que eu acho complicada, mas a maior parte dos bancos hoje em dia funciona digitalmente. Você não precisa ir mais ao banco. Não precisa. Você não precisa mais, como a diarista da Regina Zappa, ter vergonha de ir ao banco. E acho que até os grandes bancos entenderam isso, porque eles também querem as contas pequenas. E muita gente tem Pix no Nubank, que é aquele banco internet. E tem no Inter, são bancos que você não precisa ir, não paga taxa. Vários. Eu tenho minha desconfiança desses bancos pequenos aí. Eu morro de medo também. Tem um cheiro de vorcaro. Tem um cheiro de vorcaro, um aroma de vorcaro no ar ali. Tem um pouco de eu tenho medo, mas enfim... Como eles estão pulverizados e capilarizados, passou a ser um negócio perigoso. Se você, de repente, tem uma quebradeira geral, ou isso tudo é transformado em lavador de dinheiro, você descobre, você vai ter um buraco na finança, na situação financeira do país, na estrutura financeira. Capota. Um banco central, por exemplo, precisa saber dessas coisas, precisa ver o tamanho disso, precisa ver o efeito que isso teria se parasse de funcionar. Não é simples mexer com esses bancos, mas eu não consigo confiar neles. Não consigo, porque tem o do Vorcaro era tipo isso. Ele tinha um banco online, era o Willbank. Não dá para confiar, né? A gente tem que ter um pezinho atrás com todos esses. Tem que ter fiscalização, né? Tem que ter Banco Central atuante. Claro. E isso significa que o Brasil ainda tem que recuperar o seu Banco Central de verdade. A gente tem uma relação um pouco melhor com ele, mas não tão melhor. Olha, o Banco Central hoje continua aprontando a economia brasileira. Continua trabalhando para bancos. O Wesley Dourado está falando de um Pix global, um Pix dos BRICS. E a Márcia Carmo mesmo estava comentando aqui com a Daiane como muitos argentinos usam o Pix. Tem uma forma de usar o Pix, eles usam quando estão no Brasil, não sei como é que é o método, mas eles conseguem usar um Pix. E é por isso, viu, Regina e Miguel, que eu não acho que o Flávio Bolsonaro, eu não estou querendo fazer defesa dele, não acho que o Flávio Bolsonaro tem essa influência toda no governo americano. A ideia de que o Pix é perigoso para eles é uma coisa já antiga que eles estão discutindo desde que isso surgiu. É lógico. E a ideia de criminalizar organizações de narcotráfico, como transformá-las em terroristas, esse é mais antigo ainda. E eles já têm usado isso, por exemplo, para entrar no México à vontade. Eles usam isso para qualquer coisa. Então, na verdade, assim, o Flávio tentou pegar uma carona nisso e vai se dar mal, porque, como disse o Jamil, nesse momento, tirar foto com o Trump fazendo esse tipo de coisa já pegou mal da primeira vez, foi um susto que eles levaram, eles não esperaram a reação do país, e pode ser muito pior para eles agora, porque estamos mais perto deles. O Trump não vai voltar atrás na história do Pix, porque o Flávio Bolsonaro não gostou. Acho que não. Também acho que não. Não tem essa influência, não, com certeza, eles querem fazer crer. Se bem que agora não, né, com a história do Pix e da tarifa, né, eles estão correndo atrás disso. Não, é ruim para o Flávio Bolsonaro, para o Trump não faz diferença nenhuma mexer nisso. A vida da extrema-direita está difícil, os caras têm que defender jornada 6x1, os caras têm que ser contra o Pix,
Os caras têm que ser... Pelo amor de Deus, não está fácil ser hiperdireitista ultimamente, não. As pautas deles ficaram impopulares, de repente. Uma coisa que, de uma certa forma, a gente esperava, né? A gente torcia para que acontecesse, porque as medidas positivas do governo Lula estão começando a funcionar. E você, para ser contra essas medidas, você precisa ser contra a população. Aí você vai colocar um compromisso eleitoral grave em cima de você. Esse é o dilema deles. O Flávio tem razão quando você fala, o Flávio correr atrás de uma carta, rápido, alguém me escreva uma carta, porque ele não é capaz, alguém me escreva uma carta pedindo o Marco Rubio para voltar atrás e não sei mais o que, antes que me associem a isso. Tarde demais, já está associado a isso. Vamos ver a próxima pesquisa, não sei se agora, o Caiado e o Zema criticaram o Lula, disseram que ele que era o culpado por esse tarifaço dos Estados Unidos. O Caiado e o Zema perceberam um detalhe, que eles, sem o Flávio na disputa, eles estão atrás, mas são competitivos. Na verdade, nesses últimos dias, eles estavam mais competitivos do que o próprio Flávio. E, de repente, porque o negócio é a casca, tanto faz se é o Flávio, tanto faz se é o Zema, tanto faz se é o Caiado. Eles querem uma casca qualquer para carregar esse monte de estrume ideológico que eles têm. O Flávio tem a vantagem de ser da família. O Zema está usando chapéu também, que nem o Lula. Eu vou dizer um negócio para vocês, eu até prefiro que o Flávio continue, prefiro que o Jair continue insistindo na candidatura a Flávio Bolsonaro. Mas, pelo menos por mais um pouco, até as coisas ficarem mais difíceis também para esse lado de lá. Eles que se virem com as suas irresponsabilidades, seus crimes, suas pautas absurdas e estúpidas, eles que se virem. Então, para nós, não é ruim o Flávio continuar fazendo asneira, não, e dando tiro no pé. É evidente que Zema e Caiado são bons nisso também. Se você puser um dos dois sozinho, então sem o Flávio, em 15 minutos eles vão começar a fazer bobagem também. Não, um dá um tiro no outro, um dá um tiro no pé do outro. Já estão fazendo isso agora. Mas se um ou outro for escolhido como ungido pós-Flávio, é menos de 10 minutos para começar a fazer besteira. A besteira ali é intrínseca a essas pautas que eles estão defendendo. Uma vez nós conversamos aqui sobre se a gente conseguisse mostrar para as pessoas o que realmente são as pautas dos Bolsonaros e da extrema-direita, elas iam ficar chocadas. Você sabe que pode ser que elas estejam percebendo? Eu acho que uma parcela está percebendo. Uma parcela, né? Uma parte. Tem uma parte que não quer nem perceber. Não, essa não quer ver. Essa aí não tem jeito. Tem mesmo. Cafezinho, deu vontade. Hein? Cafezinho, deu vontade. Não, água. Antes fosse cafezinho, estou até com vontade também de tomar um cafezinho com esse frio, né? Acabando aqui, eu vou fazer. Quando eu chegar no 10, eu vou tomar um cafezinho. Né? Olha só, mas falando no 6 por 1, a gente não falou ainda ou já falou? Não falamos ainda. Não falamos ainda. Eu estou vendo aqui se abro as charges, porque hoje vai ser num sistema diferente, eu acho, me disse o Felipe aqui. Mas eu acho incrível que eu esqueço quem é o outro parlamentar, mas a Érica Hilton, que levantou essa questão. É impressionante, uma deputada trans, né? E tem um outro parlamentar que eu agora, eu tô... É interessante no caso da Érica, né? Porque ela, mesmo dentro da esquerda, a gente tem uma espécie de mito sobre parlamentares que são LGBTQI+, ou que são... Por causa da questão identitária, que se isso não tira, não desloca a bandeira. Eu já vi essa discussão várias vezes. A Érica é a prova absoluta de que isso não acontece. Ela levanta a bandeira mais trabalhista de todas. Exatamente. A mais trabalhista de todas, junto com a bandeira natural da existência dela. Gente, olha... Eu acho que atualmente é uma das brasileiras mais admiráveis que a gente tem. É uma das brasileiras mais admiráveis que a gente concorda inteiramente. Eu acho incrível ela. Para mim, candidata a voos bem altos, eu acho que ela é uma candidata possível, provável e essencial para voos bem altos. Que coisa mais avançada a gente tem no Brasil, uma parlamentar como ela. Nós somos avançados, essa que é a Pix, Érica Rio,
A gente está bem na frente. Tem muito atraso, né? Mas tem uns avanços muito bons. Né? Contradições absurdas, né, que nós temos. Poços gigantescos, mas temos umas modernidades e umas coisas só nossas. Pix, Érica Hilton e Jabuticaba. Ninguém nos tira isso. É verdade. A Érica é sensacional. E ela é Sensacional. tão articulada e realmente você falou uma coisa certa. A gente sempre fica achando que as pessoas trans, por serem tão oprimidas, que elas vão lutar pelas causas Só por isso e tal. das pessoas trans e tal, mas ela levou uma bandeira trabalhista sensacional. Aqui o Wesley está dizendo, Érica tem um caráter excepcionalmente brilhante, força gigantesca no combate direto. Ela é... Olha, eu gostei disso, é no combate direto. Ela ali, na linha de frente, os caras devem ter medo de ter que discutir com a Érica Hilton. Devem ter medo. Esses caras devem ter medo. Ela é fantástica, isso mesmo. A Cris é uma amiga querida. Muito tempo não nos vemos, inclusive. Mas a Cris está sempre por aqui, né? Sempre por aqui. Mas eu vi também, gente, é que eu vejo tanta coisa que eu esqueço os nomes. Um debate, era uma conversa entre Luciano Huck e um personagem da arte brasileira, não me lembro quem era agora. Eu achei que era o Mano Brown, mas não é o Mano Brown, é outra pessoa. E aí o Luciano dizendo assim, não, porque eu acho que está na hora das elites começarem a colaborar e contribuir, assim, tipo, generosamente, né? E aí uma coisa que ele falou que eu achei ótima, que depois ele falou mais sobre essa questão de contribuir, que não tem que ser contribuir assim, espontaneamente. Mas ele diz assim, mas eu acho muito ruim essa coisa de chamar os ricos no Brasil de elite, porque elite, normalmente, é a melhor coisa de cada setor, né? Você tem a elite dos atletas, a elite dos escritores, a elite disso, que são os melhores, né? E você não pode chamar essas pessoas de os melhores. Então, achei muito engraçado e muito interessante ele falar isso. E na frente do Luciano Huck, num debate, assim, numa conversa. Não era um debate assim, agressivo nem nada, mas achei bem interessante. E é isso mesmo, né? A gente chama de elite, né? Eu costumo dizer hoje em dia assim, auto-intitulada elite, porque é ela que se otorgou esse nome. Na verdade, eu concordo com esse adversário do Huck nessa conversa, porque elite é a nata, é o creme, é aquele que se destaca naquela atividade, ideia, situação, posição social, sei lá o que é. Diferente. É um grupo relativamente restrito, pequeno, que chegou a... Eu tenho minhas dúvidas até sobre a palavra, mas tudo bem, ela existe, o conceito existe e a realidade também atrás. Mas não é isso. Aliás, o que a gente vê... A Cleusa está dizendo, foi o Emicida, exatamente. Emicida. O que a gente vê na realidade não é isso, não. A gente vê o baixíssimo nível intelectual, argumentativo e de compreensão da realidade, por exemplo, de uma parte gigantesca dos ricos brasileiros. A gente vê uma falta absoluta de ética, por exemplo. A gente vê inteligência algumas vezes, mas vê muita burrice também. Muita burrice. Então, não tem elite nenhuma ali, não. É verdade. E aqui também, olha, a Ana dizendo... Aroeira, você falou tudo, os caras têm medo de discutir com a Érica. Ela tem muito conhecimento, articulação... E tem coragem, gente. Ela tem coragem, ela não se intimida. Então, isso é sensacional, a gente ter uma representante assim, né? Não sei se ela está concorrendo agora à reeleição, se está na hora dela se reeleger, mas ela não pode ir embora, não. Ela tem que ficar ali. A Érica é deputada, né? Ela vai se reeleger, provavelmente. Ela vai concorrer, claro, né? Uma personalidade dessa. Ela é uma das poucas, realmente, que diz tudo que pensa, né? Faz, enfrenta, mete a cara. E eu acho que a Érica, inclusive, além de tudo, ela é uma grande puxadora de votos. Ela é uma pessoa que realmente tem. Ela o prestígio dela, junto ao eleitorado mais consciente no Brasil, é gigantesco.
Então, ela é uma pessoa que pode até... Por isso que eu falo, voos mais altos. Eu não sei se já seria bom, por exemplo, atentar um Senado, coisa assim. Não sei. Não sei como seria isso. Essas estratégias eleitorais, cada partido e cada grupo deve decidir. Mas eu penso que a médio prazo é isso. Talvez, se ela se interessar pela função executiva, ela, para mim, é a candidata perfeita para ser presidenta do Brasil, por exemplo. E, mais uma vez, o Brasil pularia lá na frente, né? E mais uma seria vez, uma coisa extraordinária, entendeu? Não sei que tipo de apoio ela teria da população, entendeu? Se haveria uma empatia. A gente já uma mulher, apesar de ser um país extremamente misógino e machista. Então, é isso que a gente estava conversando. O Brasil tem esses dois lados, tem esse paradoxo, né? Essa coisa incrível. E agora, só para informar que a Érica é candidata à reeleição para a Câmara dos Deputados. Claro, é essencial lá, é fundamental. Ela é candidata à reeleição e tem que se fazer uma boa campanha para ela. Agora, só queria voltar a essa história do Emicida, que ele até disse aqui, as pessoas estão me ajudando aqui, o Armando, por exemplo, disse que ele falou assim, isso não é elite, é burguesia. E o Física e Matemática falou uma coisa que eu acho que vale a gente abrir aqui uma conversa. Assim, mas o Emicida já faz parte da minoria rica, e o caso de um rapper que enriqueceu fazendo música criticando o rico. Eu não tenho nada contra ele enriquecer com a arte dele, e ele disse o seguinte, olha, eu consegui chegar aos trancos e barrancos, foi muito difícil. Agora, quando um emicida chega aqui, quantos outros emicidas foram para a vala? Ele diz isso nessa conversa. Então, eu também concordo com você, Regina, isso mesmo. Não acho que seja uma coisa para se criticar, pelo contrário, ele chegou lá e ele puxa os outros. Porque eu acho que ele não criticava o rico, não é isso, simplesmente. Ele criticava a estrutura que permite que exista isso. Que eu acho que, no fundo, é o que nós também fazemos, o que o marxismo faz. Tanto é que Marx tinha como amigo um homem exatamente pertencente à classe que ele criticava. Era o Engels, que era um homem pertencente à burguesia, dono de indústrias e tudo mais. E muitas vezes na vida a gente viu isso acontecer. Então, acho que não é simplesmente... Não é o rico é um subproduto metabólico dessa porcaria chamada capitalismo. Estou chamando de subproduto metabólico para não dizer cocô. Eu acabei dizendo. O rico é isso, é um dejeto dessa coisa horrorosa que é o capitalismo. Claro, é natural. Esse dejeto acha que é quem manda e tudo mais, mas não é não. Esse pessoal está destruindo o planeta que eles mesmos vivem. Essa ideia do Musk de que ele, por ser bilionário, pode fugir para Marte, é tão insana que dá para a gente ter uma dimensão daquilo que a gente falou agora há pouco. Elite? Elon Musk é elite? Pelo amor de Deus. É exatamente o contrário. Bancou o Marx, inclusive. O pessoal está lembrando. Marx não comeria alguns dias se não fosse o Engels, é verdade. Ajudou na família e tudo mais. Gente, isso é solidariedade entre os seres humanos, na verdade. A empatia e a compaixão estão na raiz, inclusive, das formulações marxistas, a ideia que a gente faz de não concordar com a exploração, com o absurdo, com a desigualdade. Então, essa é a ideia que está no centro. E, a partir dela, acho que o Emicida está cumprindo bem. E o Emicida está usando o dinheiro que ele ganha no bom sentido. Ele está fazendo trabalhos, ele não está acumulando simplesmente o dinheiro dele ou Exato, ele não tem aquela ideologia da família Trump ou da família Bolsonaro. Ele está aproveitando... aliás, os americanos, muitos dos norte-americanos, estão chocados com a dinheirama que o Trump está fazendo na presidência. O tanto tem sido o principal assunto. Ganhando com ações, que aí ele compra ações, aí ele fala dessa empresa, aí ele ganha, e ele está ficando muito mais rico. Você viu o negócio da Bolsa? Isso, exatamente. Da Bolsa de Apostas? Essa é uma das coisas. Mas tem milhares de outras, e eles nunca viram, estão chocados, alguns, né, óbvio, porque nunca um presidente se valeu tanto do cargo dele nos Estados Unidos para ganhar tanto dinheiro. Ontem eu estava vendo um senador democrata numa entrevista
falando exatamente isso. Assim, em nenhum momento da história americana a gente viu. Já vimos corrupção na Casa Branca, já vimos corrupção nas altas esferas, mas nunca vimos tanta, tão explícita, tão generalizada feito agora. Cita o avião, fala dos filhos. O Trump vai fazer uma visita diplomática para países no Oriente Médio, os filhos vão 15 dias antes e fazem montes de negócios baseados nisso. Ele vende bitcoins, que, na verdade, ele vende moedas digitais, que, na verdade, são compras de favores. Ele vende indultos. E os caras estão listando isso. Como é possível roubar tanto? Dá a impressão que assim, deixa eu roubar rápido enquanto dá tudo que eu puder. Dá tudo que eu puder, exatamente. E essa ideia de mandar a família antes é perfeita para isso. Nossa, né? Incrível você isso, ele manda os expõe, filhos. Você não se expõe, vai lá e pronto. Para vender proteção, vender negociata, vender acesso privilegiado. É uma loucura. Gente, isso, a Bolsa de Apostas era assim, sob a guerra do Irã, essas idas e vindas do Trump, que parecem puramente aleatórias, são acompanhadas... Manda o genro. São acompanhadas de gente apostando nas casas de apostas, no desenvolvimento da maneira. E, ao mesmo tempo, gente com o preço do petróleo, jogando com o preço do petróleo. Tanto é que a viagem que ele fez à China irritou muito o Xi Jinping, porque ele levou um monte de empresários que não tinham sido convidados. Entendeu? Que história é essa? Está pensando que aqui é o quê? O circo Mas ninguém melhor que os chineses para tratar você polidamente, mas ninguém melhor que eles também para te desprezar completamente. Trump não leu os sinais, mas ele foi desprezado pelos chineses. Foi, totalmente. Eles agora já têm a opinião deles mais bem avaliada, né, de quem é o Trump. A Grace está dizendo, quando esse homem sai da presidência, está se falando muito que se ele não fizer nenhuma tramóia para evitar as eleições de novembro, é possível que ele perca no Congresso e os democratas comecem um movimento de impeachment contra ele. Ele sabe disso. E ele vai... Eu tinha pensado, uma época, que essa guerra, ele tinha declarado essa guerra, tinha atacado o Irã, justamente para chegar nesse momento e dizer, olha, não podemos ter eleições porque estamos em guerra. Mas eu acho que isso aí já não vai mais valer como nenhum não. Se ele disser que estão em guerra, ele é empichado, porque ele não cumpriu. Não cumpriu o aviso ao Congresso. Não fazem isso, mesmo que tenha-se toda a motivação. Mas não sei se você está acompanhando, ele tem algumas defecções importantes entre os republicanos. Mas ainda não é suficiente. Está erodindo a maioria dele rapidamente, inclusive. Uma das coisas que ele mais teme. Isso. Então, é aquilo que a gente começou falando. O poder dele está declinando a olhos vistos, o mundo inteiro vê, os norte-americanos também estão vendo. Eu acho que está ruindo. Eu já fiz esse desenho com o Trump. Ele vai lamentar muito perder essas eleições, entendeu? Ele vai fazer de tudo para isso não acontecer. Eu já desenhei isso, inclusive, o rosto do personagem craquelando e virando migalhas e frangalhos embaixo, caindo. Ele está nessa situação já. Na ampulheta. Cadê as charges? Olha aqui, eu consegui organizar aqui. A gente pode passar. Esse filme do Emicida foi muito bom mesmo, muito bonito. Ela está lembrando aqui. Mas é isso, eu acho que tá ruindo. Muita gente acha que não e lamenta achar que não. Mas vamos ver. Esse ano vai ter Vamos ver. A gente vai aqui também. Ver. Aqui também eu senti uma erosão do poder deles, de alguma maneira. Assim, é visível que a capacidade de convencimento deles é grande e tal, mas ela sofre em alguns lugares. Ela é mais instável. Um fato, um evento, uma notícia tem abalado isso, e isso não era assim. Ainda é muito forte, ainda é muito firme. Nós temos na América Latina um problemão também com isso, mas a sensação que eu tenho é que em vários locais do mundo o poder do fascismo e dessa ultradireita está caindo. Isso aqui só para lembrar que os caras tentaram ressuscitar até Aécio Neves como alternativa possível. Isso mostra o tamanho da dificuldade que eles estão. A chamada famosa terceira via.
A terceira via de quinta categoria que eles arrumam, né? E de última. Quinta categoria. Aqui a agenda do pré-candidato. Pusilânime é a palavra que vem à cabeça quando a gente pensa nesses caras. Verdade. Pusilânime. Esse sincericídio, eu não sei se a gente já botou na semana passada, não, mas esse sincericídio do Valdemar é tão delicioso que isso, não me esqueço disso, a história jamais vai esquecer disso. Vale a pena colocar de novo, se for o caso. O Flávio foi lá no Vocário, sim, foi pegar dinheiro, sim, faltava metade, foi pegar. Com a maior cara de a gente gostaria que o Valdemar continuasse, né, fazendo esse... Vai, Valdemar, conta tudo. Vai que é tua, Valdemar. Vai que é tua, Valdemar. Eu acho que ele vai continuar. Eu fiz algumas sobre esse assunto também. Ficou faltando, eu não disse nada. Alguém avisou o Trump com quem ele está conversando? Não, pois é. Você foi à Folha que fez Quem é que fez um artigo dizendo isso? Então, pelas suas ligações, o Flávio também é terrorista, pode ser considerado. Eu vi vários artigos sobre isso, inclusive com o presidente da Câmara, da Assembleia aqui, né? Também tem isso, né? Várias conexões dele. Não, as coisas são claras, óbvias, entendeu? Só o Trump que não vê. Bom, isso aí é aquele flagrante clássico. O Cláudio Castro está em palpos de aranha. Eu ouvi dizer que ele até arrumou um emprego no PL. Mas, gente, o Cláudio Castro está correndo o risco, como eu vi gente falando, de terminar o ano preso. De ir para a cadeia, claro. Vai para a cadeia. Inclusive para manter a tradição, né, do governo. Para manter a tradição do governo do Rio de Janeiro, exatamente. Claro. É verdade, gente. É verdade. É impressionante. Tirando a Benedita, todo mundo aqui Todos foi preso. foram presos. Todos foram presos. É verdade. Aí também a mesma história. Eu acho que aquela tua charge do Cláudio Castro também, eu me lembro mais dela do que da outra na semana passada. Ah, tá. Pode ser, mas ela é do dia seguinte. Como é que eu publiquei ela? A gente não sabe. Acho que não. Acho que eu mostrei ela no programa da Daiane depois. Pode ter sido isso. Bom, esse é outro que saiu das sombras. Estava ali, perfil baixo, fingindo de morto, escondidinho, mas agora, com o Dark Horse, as conexões da produtora com as trapalhadas e safadezas desse pessoal estão visíveis. Ele também vai se queimar. Corre risco de também terminar o ano numa situação muito difícil. E ele tem um pouco cara de jumento, né? Ele tem um formato... Ele lembra muito, tem esse formato triangular, pequenininho no bolso. Boca curta embaixo, assim, João Fonseca é o tenista, né? É o tenista. Ele está jogando com o Otto Tcheco agora, aquele Tcheco menino também está perdendo. Pois é. João Fonseca... Eu fiz essa charge na hora que o Brasil estava jogando mal. Depois o Brasil, no segundo tempo, também contra o Panamá, se não jogasse. Espera aí, gente. Era o time de reserva, né? Eu não entendo de futebol, mas vamos ser honestos. É o Panamá. Como é que o Panamá conseguiu botar pressão em cima do Brasil e fazer 2 gols? Fez 2 gols, exatamente. Fez 2 gols. Então não vou comemorar nada, não, porque o que eu vi de comentário dizendo a seleção é muito fraquinha, e o Panamá não significa realmente um teste. Não, quando enfrentar a Espanha, quando enfrentar a França, aí que eu quero ver. E o mesmo Marrocos, que está fazendo um sucesso enorme agora. Vamos ver, é o primeiro jogo, primeira partida. Vamos lá. Aí é sobre essa questão também, no dia que classificou. Mas os PCC e Comando Vermelho, ok. E a milícia também? Aí eu gosto dessa uma frase muito usada. Aí você me apertou. Você me apertou. Deus do céu. Me apertou também. Tem mais um. É engraçado, só com os olhos e a boca a gente consegue ver quem é um e quem é outro. Eu já tive a ideia no mapa, aquele mapa horrível que a gente vê no metrô, que vê você está aqui. Quando eu uso Você Está Aqui, eu gosto de botar aquela localização do aplicativo. A do aplicativo é aquela... Gosto mais daquela setinha. É aquele negócio, né? Quando eu uso, eu faço chat de localização também, mas você gosta de botar... Mas eu acho que a cruz é mais dramática, entre o X é mais dramático. Mas é que só se usa a outra agora. Bom, isso aí eu não podia resistir. Eu já fiz essa charge antes, eu me repeti.
Mas Demilice é a banda que está tocando no momento, tocando terror, basicamente. É maravilhoso. E esse vocalista é convidado. Agora, o Jair Jesus, que é o bom Jair, está dizendo que realmente o Estado do Rio deveria exportar para o Brasil eram os CIEPs, né? Em vez de exportar essa lama que a gente sabe, o Rio de Janeiro, infelizmente, tem. Canoa, o cantor, nosso cantor gospel. Canoa virou. E eu acho, gente, que está virando para todo mundo, né? Pois isso que eu tenho pensado é que... Castro falou no Zema. Há um tempão que a gente está falando que, assim, mal... Pode não ter sido suficiente, ainda tem muito, mas que a milícia levou um pancadão aqui com a investigação sobre Marielle, sobre o assassinato da Marielle e do motorista. A milícia levou um pancadão e eu acho que eles começaram a ruir ali. Os rachas internos, as dificuldades, as investigações policiais conectadas. Porque um cara fez um crime ali, a 300 quilômetros de distância, a conexão está lá, e é visível, e a Polícia Federal está encontrando essas conexões. O presidente da Assembleia foi preso nessa sequência. Os irmãos Brazão também. E o presidente da Assembleia era assim, ó, amiguinho de foto com... Flávio era... íntimo de Flávio Bolsonaro. Um dos Brazão. Íntimo. Esse pessoal é condecorado por eles. É isso que o pessoal está falando assim. Vem cá, alguém contou para o Trump que a turma que estava conversando com ele ali condecora criminoso, gente do tráfico? E alguém falou para o Trump que a quantidade de armas que é apreendida aqui é americana. O Lula falou. O Lula falou em discurso outro dia aí. E falou também na conversa lá com ele. Essa aí é o entreguismo sem vergonha, o capachismo barato. Se ele tivesse uma cauda, ele abanava. Claro. Mais capachismo. E pilantragem também. Onde fui amarrar meu burro. Égua. Essa é que eu fiz para hoje, assim. O Flávio deve ter saudade quando eles davam tiro no pé, agora é tiro nos cascos, e a coisa está ficando pior. Já estão chamando de Tariflávio, né? Tariflávio, isso é muito bom. Tariflávio é muito bom. Tariflávio. Flávio chega na Casa Branca, no dia seguinte o Brasil leva uma ferrada. Vocês querem mesmo esse cara como presidente? Puxa vida, né? Eu vi hoje, Tariflávio, achei ótimo, Tariflávio. Muito bom essa, Tariflávio. Acho que a gente precisa fazer esse nome pegar. Vamos fazer alguma charge sobre Tariflávio, então. O título dessa aqui vai ser Tariflávio. É isso, já que você não publicou ainda, bota lá, Tariflávio. Tariflávio. Eu vou fazer também amanhã, para amanhã, alguma com a frase, com a palavra Tariflávio, para todo mundo lembrar. É verdade. Talvez ele reclamando do carimbo na cara dele, né? Vocês estão me carimbando, vocês estão me compartilhando. Isso era bom, mas a cara dele carimbada seria carimbada, bom. Tariflávio. É bom. Então tá. Combinado. Você e eu vamos dar uma reforçada no nome, isso aí. Acho que acabou, eu tenho que... Como eu fiz ao contrário, foi sorte. Aí a sua charge, o seu jabá está lá no começo, então eu vou ter que volta tirar... ao começo. Volta ao começo é um bom nome de música, inclusive. Volta ao começo. Aliás, já não existe, né? Deve ter. Certamente. Espera aí. Deixa eu tirar aqui e eu volto lá. Ué, não saiu? Saiu. Agora saiu. Agora eu vou voltar. Quando aparece, você me mostrou nós três ali, pô, acho que eu preciso cortar o cabelo. As coisas que a gente... está na hora de cortar o cabelo. Não, cara, depois de uma certa idade, o cabelo cresce muito, entendeu? Cresce então, para o lado. A gente tem que cresce muito. A gente tem que ficar atento a essas coisas, entendeu? Não, Miguel, você está confundindo. Depois da certa idade, o cabelo cai muito, não é cresce. Não, cai, mas começa a crescer também. O meu faz assim, ó. Os que sobram, especialmente na sobrancelha, começam a crescer muito. Mas não entendi essa, Miguel. Depois de uma certa idade, o cabelo cresce muito. Cresce muito rápido. Ao contrário. Para mim,
cada dia eu sofro mais com esse negócio. Sorte sua, esse sofrimento é muito bom, olha, o Sorte cabelo mesmo, cresce Miguel. rápido. Peraí, Mas deixa eu acho que você ver. está sendo otimista, viu? Eu acho que você está sendo otimista. O Tudo bem. cabelo, depois de certa ele cai, né? A gente sabe. Cai, Miguel. Miguel, é o seguinte, o cabelo cai. Deixa eu voltar lá, peraí. Deixa eu voltar às minhas ilusões. O cabelo cresce. Pois é, eu não estou sabendo como vai. Estou voltando aqui, peraí. Outro dia eu fui humilhado por uma criancinha também com esse negócio de operar aplicativo, essas coisas. Eu não consigo Tipo, voltar ao começo, começo de tudo. Ué, não vai voltando? Mas enquanto isso, eu vou fazendo meu jabá mesmo sem card. Vai Nós ainda temos um tempinho antes de fazer jabá. A gente pode fazer uma espécie de apanhado disso assim. Essas 2 ou 3 últimas semanas, assim, até mais um pouco, têm sido muito ruins para a campanha da extrema-direita aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos também não tem sido boas, não, mas aqui, vamos centrar aqui. E o que a gente pode fazer? Eu acho que aproveitar esse embalo, esse momentum, né, e aproveitar o peso desse pêndulo ir na direção e apertar. Então, isso que a gente combinou aqui, Miguel e eu, de pegar o Tariflávio e ajudar a fazer esse nome a pegar. Claro, tem é uma das coisas. A outra, o Lula tem feito isso. O Lula tem dado nome aos traidores, dado nome aos bois. Então, ele tem falado que Flávio Bolsonaro é um traidor, que Flávio Bolsonaro está entregando. Então, ele tem ajudado também a colar no Flávio essa peixe, que é natural e é muito justa. E olha, é meritocrata. O Flávio merece cada letra da palavra traidor. O Flávio merece cada letra da palavra traidor. Isso é uma coisa. E a outra, sim, mostrar o Brasil de verdade, o que a gente está fazendo. Mostrar, inclusive, aquilo que a Regina falou. Quando o Trump diz uma asneira dessas, que o Brasil não fez o suficiente, mostra como conseguimos impedir. Eu li esses números que você estava falando, Regina, são impressionantes mesmo. Outro, a gente teve o maior IDH. Isso aí. Isso foi completamente esquecido. Isso é uma das coisas mais importantes. Isso é muito mais importante do que renda per capita, do que produto interno bruto. Claro. Isso é uma grande vitória. Temos governado, e até agora a realidade, simplesmente a existência da realidade tem nos ajudado, porque, basicamente, o Brasil tem um PIB que até surpreende, provavelmente vai dobrar, é o dobro do número que temos até agora, e assim por diante. Então, gente, vamos continuar calmos, respirar fundo, lembrar que nós estamos a poucos dias de uma eleição, poucos dias assim, algumas semanas, alguns meses, poucos, de uma campanha fundamental para nós. Eu não sou um catastrofista, não acho que perder uma eleição é um desastre insuperável, mas acho que perder uma eleição é sempre um problema. E não é o que se apresenta para a gente agora. Não é uma eleição. Nós estamos. Não é uma eleição comum. Aliás, as últimas nunca mais foram comuns e não serão por um bom tempo. As eleições são importantes demais para a gente desperdiçar essa chance. E a realidade está a nosso favor. Os números, a capacidade de governar, até a melhora na comunicação do governo e a estupidez do outro lado tem sido uma aliada fundamental da gente. A estupidez só não. A bola de ferro ideológica que eles têm, que o programa deles é pavorosamente antipovo. É antipovo. E cada vez que uma ponta desse programa aparece e bota a cabeça para fora, muita gente reconhece e é a hora da gente apontar. Então é isso que eu acho que é o nosso projeto para esse resto de tempo nesse ano. Isso aí. Ó, o seu jabá está aqui, Aroeira. Bom, jabá está aí. Daqui a pouquinho, como de hábito, vou sair correndo para me encontrar com o Igor Essa, lá no 10 da Botequim. E talvez a Daphne também, que muitas vezes ela aparece por lá. Às vezes a Regina também já foi, Miguel também. Para a gente tocar um pouquinho, para a gente fazer muita bossa, muito bolero, muito blues, porque parte do trabalho do militante, do revolucionário, é se divertir, ficar bem, dormir direitinho, para poder enfrentar esses cretinos e esses canalhas todo dia. É isso. Espero vocês lá na Travessa dos Tamoios 32, a partir das 19 horas, aqui no Flamengo. Quem estiver no Rio, aparece por lá. É isso aí. Um dia você vai ter que fazer uma transmissão ao vivo aqui para o pessoal do 247.
ver vocês lá. E você está com teu... Se eu tivesse produção, eu faria um negócio desse. Não é? Pelo menos uma vez? Pelo menos uma vez. Se a gente pudesse transmitir de lá, né? Até não sei se daria, que teriam que ter Porque a gente duas podia câmeras. fazer uma terça-feira, a gente fazia lá no DESA, e em Ou seguida seria interessante, hein? entrava a música. Será que deve dar certo, hein? Deve dar certo. É possível, sim. O problema da música é que a gente faz música dos outros. E eu não sei como é que o YouTube Com direito autoral, monetiza isso. A questão já vi que derrubam. Eu sei que eles podem derrubar uma live, dependendo. Não sei. A questão é essa. Tem que ver se pode. Mas é isso, crianças. Temos 1 minuto. Alguém quer falar alguma coisa? Dá um tchau. Não, queria falar rapidamente uma coisa que pode ser uma discussão para a próxima terça-feira. Hoje entrevistei, junto com o Mário, uma professora da PUC de São Paulo, que ela é especialista em inteligência artificial, e ela escreveu uma coluna chamada, saiu até no Globo, chamada Desconfie de Tudo na Eleição. E por causa de todas essas fake news, e também tem um nome que é synth, os personagens criados pela inteligência artificial que estão inundando as redes. E aí, quer dizer, a conclusão dela, a gente conversou sobre muita coisa e tal, que além de você desconfiar de tudo, em primeiro lugar, você tem que desconfiar de tudo. E depois ela sugeriu que tivesse que, só com um letramento das pessoas, nessa questão de você distinguir, perceber o que é falso, o que não é, e você já pode perceber até por um discurso que aquela pessoa não faria, que o Lula não faria. Então, você tem que ter também um conhecimento prévio. Esse letramento podia ser desenvolvido pelo TSE. Enfim, isso é uma coisa para a gente discutir na semana que vem, como é que vão ser essas eleições, com tantas fake news e com a inteligência artificial toda. Então, era isso, já chegamos aí, já passamos até um minuto. Passamos, não, estamos com 17h30 agora. Vamos passar em alguns segundos, mas é isso, fizemos no horário. Meninas e meninos. Beijo para todos. Tchau, tchau. Beijo para todos e até a próxima terça. Boa música lá, Aroeira. Obrigado. E até a próxima, gente. Valeu, Beijo. beijo. Tchau.